Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A aulinha de hoje é essa boneca coelhinha. Na aula de hoje vamos aprender a fazer esse corpinho, a montar todo esse corpinho. Vamos fazer a roupinha dela, vamos fazer o shortinho, vamos fazer o vestidinho também, o sapatinho. E na próxima aula nós vamos fazer a montagem e o rostinho dela. Deixa o like aí se vocês já estiverem gostando do vídeo e vamos lá para a aula. Vamos dar início a mais uma aula. Como vocês já sabem, peguei os moldes, coloquei sobre o tecido e risquei todas as peças no tecido. A perna eu deixei uma pequena abertura na mesma marcação que mostra no molde, para eu poder desvirar e encher essa peça depois. Virei ela ao contrário, risquei a outra perninha, também deixando essa pequena abertura para desvirar a peça. A mesma coisa eu fiz na orelhinha, risquei e costurei em toda a volta, deixando a abertura embaixo. Os bracinhos, a mesma coisa eu fiz na outra orelhinha. Os bracinhos eu risquei em toda a volta. A abertura eu vou fazer aqui no meio, como está mostrando a marcação no molde. Agora eu vou lá recortar todas as peças e volto aqui. Assim ficaram todas as peças depois de recortado do tecido. Agora eu vou dar uns piques em todas as curvas, onde tiver curva, para quando eu desvirar essas peças, elas não ficarem todas engelhadas, enrugadas. Senão o pano fica todo puxado e fica feio quando a gente for encher. A mesma coisa eu fiz na orelhinha, aqui na parte de cima. Vou dar uns piques também nessa curvinha de cima. A mesma coisa eu fiz do outro lado. Os bracinhos, a mesma coisa também. Vou virar os dedinhos de frente um pro outro e vou fazer essa abertura aqui no meio. Dei um pique, um pequeno corte só para desvirar e encher a peça depois. Vou dar também uns piques nessa curvinha aqui do dedinho. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Vou terminar de desvirar todas as peças aqui e volto para dar continuidade com elas já desviradas. E assim as peças ficaram depois de desviradas. Agora eu vou reservar elas aqui. Vou pegar o corpinho. Agora deixa eu explicar como é que eu fiz o corpinho. Eu risquei o molde sobre o tecido. Risquei em toda a volta. E vou deixar uma abertura na lateral, que é para poder desvirar essa peça depois. Vou costurar em toda a volta, deixando essa abertura. Mas antes de costurar, eu vou colocar as perninhas. Vou colocar os pezinhos virados, o dedinho para frente, um para o outro. Vou colocar aqui um alfinete para me auxiliar. Para quando eu for costurar na máquina, essa perninha não ficar saindo do lugar. Então é bom colocar o alfinete para prender ela no lugar, para ela não sair do lugar. Ajuda muito na hora de costurar quando for passar na máquina. Coloquei as perninhas, deixe sobrando 1 centímetro para cada lado. Vou colocar um alfinete aqui em toda a volta. Agora eu vou lá na máquina costurar em toda a volta, deixando essa pequena abertura na lateral. E volto aqui com a peça já pronta. Já costurei em toda a volta. Dei um pique aqui em cada pontinha na lateral. Agora eu vou desvirar essa peça. Vou começar puxando as perninhas para fora. Uma coisa, antes de desvirar, eu vou dar um pique nessa curvinha aqui entre a cabeça e o pescoço, que é para desvirar a peça, ela não ficar toda enrugada, toda puxada o pano, senão fica feio na hora de encher. Vou terminar de desvirar aqui.
com a ponta da tesoura, eu vou puxando aqui, ó. Vou ajeitando os cantinhos com a ponta da tesoura em toda a volta da cabeça. Agora o que eu vou fazer? Eu vou encher essa peça por essa pequena abertura que eu deixei na lateral. Vou lá encher ela agora. Corpinho pela abertura da lateral, começa enchendo da cabeça para baixo. E as perninhas por essa pequena abertura que também ficou na lateral. Vou encher os bracinhos também. E volto aqui. As orelhinhas não é preciso encher. E volto aqui com as peças já cheias. Já enchi as peças, fechei a abertura com ponta invisível. A perninha eu enchi, deixando 2 centímetros sem encher e passei uma costura para a boneca poder ficar sentada. Os bracinhos eu também enchi e fechei com um ponto aqui, pode fechar com qualquer ponto, porque quando a gente colocar a manguinha vai esconder. As orelhinhas eu não enchi. O que eu vou fazer aqui com elas? Eu vou dobrar 1 centímetro para dentro, de meio a 1 centímetro para dentro. Vou passar cola quente e vou fechar aqui essa abertura. Eu vou passar um pingo de cola bem ao meio e vou dobrar as pontinhas para dentro, dos 2 lados. A mesma coisa eu vou fazer com a outra orelhinha. Já terminei de colar a outra orelhinha também. Agora eu vou ver aqui ela onde eu quero, na posição que eu quero ela. Eu vou colocar ela bem ao meio da costura. Bem no meio. Vou colar ela assim. Vou passar a cola quente aqui. E vou colar essa orelhinha. Vou passar a cola quente do outro lado e vou colar também. Se você preferir, você pode costurar também. Depois eu vou dar uns pontinhos aqui também, para ficar mais resistente. Vou segurar aqui e esperar a cola esfriar. Vamos dar continuidade agora na roupinha. Vamos fazer o shortinho. Peguei um tecido dobrado, coloquei o molde sobre a dobra do tecido e risquei somente em uma das laterais. Risquei aqui somente de um lado. Eu fiz isso 2 vezes. Coloquei sobre o tecido dobrado, direito com direito, e risquei somente em uma lateral. Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir esse tecido e vou fazer uma bainha. Vou dobrar uma vez, 2 vezes. Deixa eu virar aqui do outro lado que fica mais fácil. Vou dobrar essa bainha, vou fazer uma dobra, 2 dobras. E vou fazer uma bainha. Junto com essa bainha, eu vou costurar uma renda no shortinho. Vou lá fazer isso e volto. Já passei a costura, coloquei a renda, passei uma costura, um zigue-zague aqui em cima, porque o meu tecido desfia muito, mas depois eu vou selar essas pontas com o isqueiro. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou dobrar mais ou menos 1 centímetro aqui. Vou lá na máquina e vou passar uma costura. Vou fazer isso nos 2 lados e volto aqui já pronto. Assim ficou depois de costurado. Fiz isso dos 2 lados. Agora o que eu vou fazer? Vou colocar o tecido aqui direito com o direito. Vou lá na máquina agora passar uma costura aqui até o meio. Vou lá fazer isso e volto. Já costurei até ao meio aqui onde eu tô mostrando. Agora eu vou abrir esse tecido. E vou passar uma costura aqui agora para unir essas perninhas.
vou lá na máquina e vou passar uma costura aqui no fundo para unir as perninhas e volto quando já estiver pronto. Já costurei. Agora eu vou desvirar esse shortinho. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar uma linha com uma agulha e vou fazer um alinhavo aqui na volta dessa perninha, desse shortinho. Vou começar com a linha pelo lado de dentro, na lateral pro lado de fora da perna. Vou deixar um pedaço de linha sobrando e vou fazer um alinhavo aqui. Vou fazer esse alinhavo em toda a volta aqui da perninha, do shortinho. Estou finalizando aqui um alinhavo. Vou fazer do outro lado da perninha e volto. Já terminei de fazer o alinhavo. Fiz dos dois lados, deixando a linha para eu amarrar depois. Fiz aqui em cima também um alinhavo, deixei uma linha sobrando para poder amarrar depois. Agora, para a manguinha, eu peguei um tecido dobrado. Coloquei o molde sobre o tecido e risquei. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar esse tecido, vou fazer uma bainha, vou dobrar somente uma vez. E vou costurar a bainha e vou colocar a renda. Depois que já estiver costurado a renda, feito a bainha, eu vou dobrar ele ao meio. Vou lá na máquina passar a costura em cima do risco e volto. Assim ficou depois de costurado. Já desvirei aqui a peça. Vou pegar uma linha. Vou começar a alinhavar aqui, deixando a linha para o lado de dentro, que é para me poder amarrar depois. Vou fazer um alinhavo aqui em toda a volta dessa manguinha. Gente, não esqueçam de deixar o like aí para dar uma força. Quando você deixa o like, o YouTube entende que você está gostando do vídeo. Aí ele divulga para mais pessoas. Estou finalizando aqui o alinhavo. Já terminei de alinhavar e deixei aqui essa linha sobrando para eu poder amarrar depois. Fiz isso dos dois lados. Agora vamos reservar aqui e vamos para o sapatinho. Coloquei o molde sobre o tecido, fui lá na máquina e costurei em cima do risco. Agora eu vou desvirar aqui a peça. A mesma coisa eu fiz com o outro lado do sapatinho. Para o vestido, eu vou usar um tecido na medida de 21 de altura por 65 de largura. Já dobrei aqui, virei a bainha. Agora eu vou lá na máquina, vou costurar essa renda em cima. Depois que a renda estiver costurada, eu vou dobrar o tecido ao meio e vou passar uma costura aqui na lateral para unir esse tecido. Vou lá fazer isso e volto quando estiver pronto. Já fui lá na máquina, já coloquei a renda, costurei na lateral, passei um zigue-zague também, selei as pontas aqui para não ficar desfiando com o isqueiro. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou dobrar para dentro 1 centímetro mais ou menos, 1,5 centímetros. E vou fazer um alinhavo aqui em toda a volta desse tecido. Gente, essa é a primeira parte do vídeo da boneca coelhinha. Não esqueçam de assistir a segunda parte, que vai ser no próximo vídeo. Essa é a primeira parte e vai ter a segunda parte, que vai ser a montagem da roupinha que nós vamos fazer. E o rostinho da coelhinha também vai ficar para a segunda parte.
Vou terminar de alinhavar aqui em toda a volta. Deixa o like aí se você gostou do vídeo. E assim eu vou finalizando aqui, já terminei. E até a próxima aula. Assistam a segunda parte, gente.